Vamos agora para mais uma entrevista, Júlia. Agora com o Daniel Cury, que é médico otorrinolaringologista. O doutor Daniel vai falar vai falar com a gente sobre a perda do olfato causada pela Covid-19. Boa tarde, doutor Daniel. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, agradeço o convite. Doutor, um estudo no Hospital das Clínicas fala sobre essa questão de perda do olfato, né, para os infectados aí com a Covid-19, que pode ser permanente. O senhor pode explicar essa situação para os nossos ouvintes nesse momento? Certeza. Uma coisa que se notou, lógico que é uma doença nova, né, uma coisa que veio surgindo e cada paciente, cada caso novo, o tempo de evolução, a gente vai tendo mais dados aí para tirar conclusões, né? Mas uma coisa que se notou já desde o início do aparecimento dessa doença foi a questão das pessoas perderem o olfato, né? As pessoas que eram diagnosticadas com o Covid-19 eram tidas também, era notado que o olfato diminuía ou até mesmo perdia totalmente o olfato. E aí foi se estudando, tentando saber o porquê disso aí, né? As grandes hipóteses seriam a questão da ação do próprio vírus em cima do nervo, né? Assim como a gente tem a ação do vírus da herpes e outros nervos que param de funcionar, a ação do próprio coronavírus em cima do nervo olfatório, fazendo ele também diminuir ou parar de funcionar, geralmente temporariamente, ou até uma reação inflamatória na mucosa que fica em volta dos receptores olfativos, né? Então, daí as principais hipóteses em cima dessa perda do olfato. Doutor, foram 143 pacientes reavaliados e a perda de capacidade olfativa persistiu em 5% dos casos, né? Por que é tão difícil desenvolver tratamentos para doenças virais? Pois doenças virais, a gente sabe que a velocidade, né, de mutação, né, desses vírus é altíssima, né? Haja visto que a gente tem vacinas aí para a gripe, são vacinas anuais que têm que ser reformuladas e atualizadas, né, de quando em quando, porque esses vírus vão a todo instante mudando e a vacina acaba não fazendo tanto efeito. Então, seja em termos de pensar numa vacina para determinado vírus, seja para tratamento, na verdade, como falei, esses vírus eles vão mudando constantemente, então é mais difícil a gente acertar em cheio em alguma coisa que combata eles diretamente. E, doutor Daniel, uma outra questão também que as pessoas têm dúvida, né? Dor de cabeça, a perda do próprio olfato, efetivamente pode ser coronavírus ou não? Claro, precisa ser analisado. Veja, obviamente precisa ser analisado, a gente sabe que, então, tempos atrás, quando nem se falava, nem imaginava, nem se falava em Covid, corona, nada, a gente tem situações, síndromes gripais, de maneira geral, né? Doenças virais do trato respiratório, que a gente tem esse tipo de sintoma, né? Ou seja, desde febre, dor de cabeça e a própria perda do olfato. É muito comum, a pessoa ficou resfriada e parou de sentir cheiro durante alguns dias, enfim. Como falei, os sintomas em si são bem inespecíficos. Agora, dado que a gente está diante de uma epidemia, já de uns tempos para cá, uma pessoa que tenha principalmente esses dois sintomas, como você disse, dor de cabeça importante e perda de olfato, é uma coisa que já acende um alerta aí para a gente. Não que seja uma coisa, uma confirmação, né, de ter realmente a Covid, mas é uma coisa que já vai dar um alerta aí para a gente, vai chamar atenção em termos de se investigar e tomar medidas para evitar contágio de outras pessoas, enfim. Então, assim, a parte da anosmia, né, que seria a perda do olfato, ou hiposmia, diminuir o olfato, é uma coisa que já chama bastante atenção e deve ser tratada com cuidado aí para já até que se descarte, né, ou seja, que se prove o contrário, é um paciente que pode ser suspeito do Covid. Doutor, o que fazer em caso de sintomas leves, né? A pessoa deve procurar um médico, um teleatendimento, ir para o hospital. O que fazer em caso de sintomas leves? Pois bom, isso acho que é a orientação já desde o início, né, quando a gente começou a ter esse quadro, essa epidemia e nos dias atuais, embora
tenha se relaxado muito, né, em questão de atenção a essa doença, em termos de, enfim, isolamento e contágio e tal, mas o fato é que desde sempre a orientação foi essa e é para continuar sendo essa, né? Ou seja, a gente tem condições que sintomas leves, ou seja, sintomas que podem se assemelhar com uma gripe comum, eles devem ser tratados de forma sintomática apenas. Ou seja, obviamente a gente vai ter alguns cuidados, como a gente já tem, mesmo para pessoas assintomáticas, a gente já tem alguns cuidados para evitar contato, né, direto, para não ter uma transmissão, enfim, facilitada para outras pessoas, mas a gente não tem porquê, seja para pessoas assintomáticas que já querem correr e fazer o exame para ver se tem ou já teve e tal, assim como pessoas com sintomas leves, ter essa necessidade de ir para o hospital, para um socorro, buscando um diagnóstico, buscando... Não, né? A gente tem uma situação em que quanto menos contato, principalmente pessoas sintomáticas, a gente tiver, melhor. Então, sintomas leves devem ser tratados como uma gripe comum, um resfriado comum, ou seja, sintomáticos para diminuir aí dor de cabeça, diminuir o desconforto e acelerar a recuperação. No caso de isso evoluir de uma forma pior, enfim, começar a ter grande desconforto, principalmente desconforto respiratório, aí sim valeria a pena a gente fazer uma avaliação, hospital, fazer exame de imagem, enfim, ver se teria algumas medidas um pouco mais invasivas, né? E, doutor Daniel, até por ser da comunidade médica, né, acho que é importante ter a palavra do senhor com relação a esse momento de flexibilização em que as pessoas estão saindo mais de casa porque precisam trabalhar, voltaram muitos dos serviços, né? O quanto também de se cuidar, não é, doutor? Pois como eu estava dizendo, no início, né, em que era uma novidade, tudo isso, as pessoas estavam levando um pouco mais a sério, né? Questão de diminuir contato, enfim, aquela coisas que vem falando há muito tempo, evitar aglomeração e tal, coisas que a gente já sabe que facilitam o contágio, a gente diminuir. O fato de estar sendo uma coisa tão prolongada, obviamente as pessoas inconscientemente começam a relaxar, né, nas medidas. Então, e algumas coisas até porque precisam, né? Não dá para a gente também viver, então vamos ficar isolado agora mais uns 3 anos, vamos ficar agora indeterminado, tempo determinado. As coisas precisam continuar acontecendo, né? Para viabilizar a rotina aí, serviços essenciais, as coisas vão voltando. E os cuidados que devem se manter, né? Então, a questão de máscara, acho que grande parte aí tem aderido de forma correta e tal, modos de se cumprimentar, né? Ou seja, os nossos costumes, né? Que costumam ser mais calorosos, né? Abraço e beijo e proximidade e tal. Hoje em dia a gente tem que tomar alguns cuidados adicionais, mas isso é crucial, né? Para que a gente não tenha uma disseminação tão rápida, né? Doutor Daniel, qual que é o aprendizado até agora, né, da Covid? O que vocês já descobriram? O que os estudos aí do Hospital das Clínicas, o que os estudos brasileiros hoje conseguiram identificar em relação a possíveis sequelas e consequências em relação à Covid? O que vocês já perceberam até agora? Pois como se pensou muito no início, né, que era uma doença estritamente de repercussão respiratória, né, então se falava muito em falta de ar, paciente tinha que ser entubado e tal, pensando em alguma coisa estritamente numa inflamação do trato respiratório, se viu que depois, na verdade, não, ela é uma condição inflamatória geral, inclusive no sistema circulatório em si, pode afetar pacientes com problema renal, enfim, tem várias repercussões aí que no início ainda não se imaginava. Tem bastante coisa ainda que é indefinida, né? Então, em cada estudo tem dados novos, então, o que foi, na verdade, condenado no passado, né? Alguns tipos de medicação, hoje em dia, se vê que é uma coisa que funciona e é prescrito. A própria questão de cloroquina, né? Vale, dá, não dá, e aí fica essa... Então, se sabe, se sabe muito pouco, mas está sendo... Está aprendendo a cada dia, né? Estão aparecendo dados novos, né? Então, o uso de corticoide, no começo, não
não se deve usar de forma alguma, piora a evolução dos quadros. Depois, hoje em dia, não, deve usar, então, em quadros graves, em quadros leves. E isso ainda tem se definido muita coisa. A própria questão, como a gente estava falando do olfato, é uma coisa que é comum um paciente, inclusive, perguntar muitas vezes, bom, então, em questão do olfato, pode ser definitivo? A resposta é que sim, pode ser, porque no máximo quanto tempo? Não sei, quando surgiu a doença? Dezembro, janeiro? Então, no máximo 7 meses? Olha, o máximo é o que a gente tem de dado até hoje. Então, a gente não sabe se, de repente, a pessoa que está sem olfato até hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, volta. Né? Então, não é uma sequela permanente, mas até agora a gente ainda está colhendo dados para tirar as conclusões, né? Dr. Daniel Cury, médico otorrinolaringologista, muito obrigado pela sua participação e pelos esclarecimentos e pelas informações aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, um abraço, boa tarde para vocês. Boa tarde. Boa tarde.